Olá, galerinha. Nossa aula de hoje de ciências vai ter como tema, né, as propriedades da matéria. Então, nós vamos fazer um pouco mais de leitura e você vai estar aí acompanhando, tá bom? Tem uns nomezinhos meio difíceis, mas você vai conseguir acompanhar, beleza? Nós vamos começar então com a definição de massa. Massa é a quantidade de matéria de um corpo. Ela pode ser medida por uma balança, que é o instrumento que compara as massas dos corpos. A massa normalmente é medida em quilograma, né? Tá? O símbolo é Kg, beleza? Essa é massa. Inércia é a propriedade da matéria de se manter como está. Ela se move ou muda sua velocidade quando a sua força age sobre ela. Por exemplo, um cavalo, né? Um cavaleiro, perdão, ele está cavalgando. E aí, de repente, o cavalo empaca. O que acontece com o cavaleiro? Ele voa por cima do cavalo e o cavalo está parado. Como é que nós chamamos isso? O cavaleiro continua se movendo enquanto o cavaleiro empaca, né? Fica parado. Nós chamamos isso de inércia, né? Quando a propriedade da matéria ela se mantém como está, ela move ou muda sua velocidade de força. Então, ela muda a sua força, a sua velocidade quando a força age sobre ela. Isso é inércia. Agora nós vamos falar sobre o volume. O que é o volume? O volume é a propriedade que a matéria tem de ocupar espaço. O volume é a extensão do corpo a extensão do corpo e pode ser verificado quando introduzimos um objeto dentro de uma vasilha com água até a boca. Aí eu queria que você agora pegasse um copo com água até a boca. Você vai pegar um copo e vai colocar algum objeto dentro dele e vai ver o que vai acontecer. A água ela vai esburrar. Então, isso é quando você introduz um volume dentro, né, desse recipiente aí. A água ela transborda, né? Quando você for fazer essa experiência, você coloca a vasilha embaixo para não fazer bagunça com o copo, com a água do copo, tá? Aí depois ela é derramada, né? Essa água aí, por quê? Porque ela está além do recipiente que está ocupando dela. A água ela foi transbordada. Então, isso daí nós chamamos de volume. Fácil, né? Lembrando que os volumes líquidos, eles são medidos com o símbolo L, que vem de litro. E aí vem o metro cúbico. Nós vamos, né, aprender isso em matemática, metro cúbico. Então, isso fala sobre litro, que na matemática é medida de capacidade. Você vai ver isso e vai lembrar quando você estiver estudando. Agora nós temos um que o nome é bem difícil. Impenetrabilidade. Fala comigo. Impenetrabilidade. Impenetrabilidade. Isso. É a propriedade que dois corpos têm de não ocupar o mesmo lugar no espaço, simultaneamente, né? Ao mesmo tempo. Por exemplo, duas pessoas não sentam na mesma cadeira ao mesmo tempo. Para de ficar querendo sentar junto com o seu colega na sala de aula na cadeira, hein? Isso daí é impenetrabilidade, beleza? Existe a compressibilidade e elasticidade. É a matéria que tem um volume reduzido quando submetida a uma pressão. Então, quando tem uma pressão, acontece isso de essa elasticidade e volume reduzido. Igual se você pega uma seringa, né? Você pega aquela seringa e aperta. Essa seringa, quando você aperta, fica um ar ali dentro. Então, os gases que ficam comprimidos ali, né? Eles vão ocupando, eles voltam e ocupam um lugar ali naquele espaço. Nós chamamos de compressibilidade. Quase que não sai, hein? Compressibilidade, isso aí. Nós temos também a divisibilidade. Divisibilidade se martelarmos, por exemplo, um giz como um giz de cera, né, que a gente usa para pintar. Se você pegar um giz de cera e bater nele, socar ele, assim, né, desfazer assim o giz de cera, a matéria desse objeto ele vai se dividir em partículas, né, nós falamos, mas ela não vai ser destruída. Se você pegar aqueles pedacinhos moídos e arrastá-lo assim numa folha, vai dar uma pintura muito bonita. Sai do formato do giz de cera, mas não deixa de ser giz de cera, né? Um minúsculo pedacinho de giz tem a mesma constituição
daquele pedaço inteiro. A só a diferença é que ele está dividido em partículas. Isso é divisibilidade. Nós temos uma outra que também tem um nome complicado, vamos falar devagar. Indestrutibilidade. Repetindo, indestrutibilidade. A matéria não é criada nem destruída, ela é apenas transformada, isso é bem legal. Podemos ver essa propriedade queimando uma folha de papel. A queima libera gás carbônico para o ar e sobram as cinzas. Portanto, não houve destruição da matéria, mas sim uma transformação. Deixou de ser papel e transformou em cinzas. E nós temos a gravidade. Quando jogamos uma bola para o alto, ela sobe e cai. A bola sobe porque usamos a força para jogá-la e cai porque ela é atraída pela força da gravidade da Terra. Essa força também é responsável por manter a Lua na órbita da Terra. Às vezes você fica olhando a Lua e fala, meu Deus, como é que essa Lua fica lá em cima? Por causa da gravidade. Corpos de massas diferentes são atraídos pela Terra de modos diferentes. Imagine dois baldes com a mesma quantidade de areia. Um a cada extremidade de uma tábua apoiada em suporte, como uma gangorra. Lembra de gangorra? Você vai brincar e fica um coleguinha e vai, gangorra? Pois é, os baldes estão em equilíbrio. Imagina o balde ou você pode imaginar você brincando com um amiguinho. Falar nisso, tem tempo que você não brinca com seu amiguinho, hein? Mas se retirarmos parte da areia de um dos baldes, o que vai acontecer? Ele ficará com menos massa e força gravitacional sobre ela. A força gravitacional sobre ela será maior do que a força sobre os baldes com mais massa. Então, a gangorra se inclina para o lado do balde com mais massa. Então, se você está brincando lá na gangorra, então tem dois, né? Brincando. De repente, um sai, esse que sai, o que vai acontecer com o outro? Imagina, estão brincando. Aí um vem, outro sobe, outro vem, outro sobe. Então, se esse de cá ele sai, você cai. Então, a gravidade, ela acontece isso daí e faz parte dos corpos, né? Que são diferentes, são atraídos pela Terra, né? Dessa maneira. Então, hoje a nossa aula foi sobre isso, né? Sobre as propriedades. Importante você saber. Foi mais leitura, né? Mas é importante que você tenha em mente cada partezinha dessa da propriedade. Então, só pegando esses últimos minutinhos aqui, eu virei a página do nosso livro aqui para a gente poder fazer algumas recapitulações rapidinhas. Então, todo o corpo é feito de matéria e tem massa e volume, beleza? Massa é a quantidade de matéria de um corpo, corre lá e sublinha, hein? E com a balança podemos comparar a massa dos objetos, beleza? Volume, extensão de um corpo, espaço ocupado por sua matéria. O que é feita a matéria? É feita de substâncias químicas, não esquece. A matéria pode ser destruída ou transformada? Transformada. E o que é a impenetrabilidade da matéria? É a propriedade que diz: dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, beleza? E a força da gravidade terrestre? É a força que atrai corpos para a Terra, beleza? Agora você só volte, lê o texto, assiste o vídeo novamente, se você tiver outra dúvida. E mais dúvidas, se tiver e não conseguir esclarecer, pergunte pra gente, tá bom? Beijos, até a próxima.